Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos te ensinar a montar uma mesa forração. Então hoje você vai aprender como é que nós fazemos a estrutura da mesa forração. A mesa forração é aquela mesa que nós utilizamos tecido por toda a mesa, tá? É uma mesa envelopada com tecido e tá super em alta. Não saiu da moda a mesa com tecido. Antigamente eram aquelas mesas com saias de tecido, tá? Mas é totalmente diferente. Nós vamos trabalhar com tecido sublimado, tecido liso, tem diversas formas, tá? E a mesa forração dá para você utilizar vários módulos a partir de 1 metro, utilizando compondo a decoração com outros tipos de móveis ou somente a mesa. Tem diversas formas para a gente estar trabalhando, tá? Pessoal, quais são as especificações da nossa mesa, tá? A nossa mesa, ela tem 80 centímetros de altura, tá? A largura dela é de 1 metro e a lateral tem 80 centímetros, tá? Então, como eu mencionei, nós vamos começar a fazer módulos, tá? Eu não vou fazer uma mesa única de 3 metros, porque facilita muito na montagem e no carregamento também dessa mesa, fazer uma mesa de módulos, tá? Até porque quando você for fazer uma decoração menor, você consegue utilizar a mesa forração. Então não é necessário você fazer uma mesa grande de 3 metros. Eu não aconselho, eu aconselho a gente trabalhar por módulos e a gente vai juntando então as mesas. Depois no final do vídeo vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Anotem quais são os materiais utilizados, tá? Nós vamos utilizar a madeira pino aparelhada seca, tá? É a melhor madeira que nós encontramos para trabalhar, tá? Porque o MDF, ele é muito mole, tá? Então, a durabilidade da nossa mesa vai ser bem menor, tá bom? Então, eu aconselho vocês a trabalharem com a pinos, até porque a pinos também não é uma mesa muito cara. E tem que ser aparelhada seca, que é uma madeira tratada. Se ela não for tratada, a madeira ela vem molhada, ela vem uma madeira verde, tá? Então, e essa madeira verde, com o tempo, ela vai mudando a forma dela e nós vamos estar perdendo nosso material. Então, sempre quando vocês forem pedir, tem que ser madeira pino aparelhada seca, ok? Bom, quais são as medidas, tá? Antes de te passar aqui as medidas, todas as madeiras que eu vou especificar agora, a espessura é de 2 centímetros em todas as madeiras, tá bom? Então vamos lá. Você vai precisar de uma peça de 1 metro por 80 centímetros, que vai ser o nosso tampão da mesa, tá? Duas peças de 1 metro por 10 centímetros de largura, duas peças 80 centímetros por 10 de largura, 4 peças 78 centímetros por 10 de largura, tá? Reforçando, todas essas madeiras, a espessura delas é de 2 centímetros, tá? Pessoal, vocês vão gastar em torno de 60 a 80 reais, tá? Tem variação aí no mercado, depende muito da região onde você se localiza, tá bom? Nós vamos precisar também 24 parafusos para madeira, 4 centímetros por 4 milímetros, tá? E vocês vão utilizar a parafusadeira, tá, pessoal? Bom, vamos agora então para a montagem, nós vamos acompanhar aqui o vídeo. Para montar a nossa base da mesa, nós vamos utilizar a frente da mesa e atrás da mesa, são duas peças de 1 metro por 10 centímetros, tá? E as laterais são duas peças de 80 centímetros por 10 de largura, tá bom? Para nós unirmos a base da mesa, nós vamos utilizar 2 parafusos em cada parte, tá? Então, na parte de baixo, nós vamos utilizar 8 parafusos, tá? 8 parafusos que nós vamos estar unindo a base, né? A gente vai estar unindo os cantos da nossa base, utilizando 8 parafusos, 2 em cada parte. Agora, nós vamos montar os pés da mesa, tá? Então, são as madeiras, são as 4 madeiras de 78 centímetros que nós temos por 10 de largura, tá? E nós vamos colocar, então, os nossos pés. São 4 pés e também vamos utilizar 2 parafusos para prender em cada parte. Então, agora nós já montamos, então, os nossos pés
E vamos então colocar o nosso tampão, que é aquela única peça que nós temos de 1 metro por 80 centímetros, tá? Bom, pessoal, para nós colocarmos o tampo, é bom nós estarmos fazendo a demarcação, né? A marcação da nossa mesa, para facilitar a montagem na próxima vez. Então, sempre identificar quais são os pés e o lado da mesa, para não ter erro na hora de colocar os parafusos, tá? Bom, só colocar o tampo, então, na nossa mesa e nós vamos também furar agora, né? Nós vamos furar de cima para baixo no pé da mesa, utilizando também 2 parafusos de cada lado, tá? Pronto, pessoal, a mesa já está pronta. É um módulo de 1 metro, tá? Agora nós vamos montar nosso segundo módulo, que eu vou fazer uma mesa de 2 metros, uma decoração de 2 metros, tá? Então, são 2 módulos, sendo 1 metro cada módulo, tá? E aí, quando estiver pronto, a gente só junta as mesas e aí nós já começamos a fazer a forração da nossa mesa, ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer a forração da nossa mesa. Então, aqui nesse caso, nós vamos fazer a forração de apenas um módulo, tá? Percebem que a gente pegou o tecido, tá? O nosso tecido ele é grande, porque é o tecido que eu tinha. É indiferente aí o tamanho do tecido, você consegue utilizar um tecido grande de 4 metros no meu tecido numa mesa de 1 metro, tá? Não tem segredo. Então, esse é um tecido jacquard, tá? De 4 metros. E aí, eu vou ajeitando o tecido em cima da mesa, tá? Deixando na frente o tamanho certinho, né? E as sobras nós vamos jogar para trás, tá? Então, quando vocês forem fazer a forração da mesa, deixa o espaço certinho na parte da frente, que é onde nós vamos grampear embaixo, tá? E a sobra nós vamos jogar para trás. Não tem segredo, tá, pessoal? É só vocês colocarem o tecido e ajeitando, tá? Olha, tá vendo só no vídeo? A gente deixou o espaço certinho, que é só para grampear embaixo. E os demais, o que sobrou do tecido, nós jogamos lá para trás. Então, começamos a grampear sempre na frente da nossa mesa, tá? Que é onde vai ficar a beleza, né, da nossa mesa. E o meu grampeador é de tapeceiro, tá? Então, quando vocês forem comprar o grampeador de vocês, é o grampeador de tapeceiro. Tem vários modelinhos, só pesquisar lá grampeador de tapeceiro, que vai aparecer vários modelos para vocês, tá bom? Eu já grampeei na frente, né, a mesa. Agora nós vamos começar a ajeitar o tecido na lateral da mesa, tá? Então, quando você for ajeitar o tecido na lateral da mesa, observem que a gente só vai esticar o tecido, tá? Ele vai ficar retinho, você tem que ajeitar para que ele fique retinho. E a sobra, novamente, nós vamos jogando lá para trás, tá? E aí, grampeamos tanto em cima e tanto embaixo. E aí, quando vocês forem grampear o tecido na mesa, então, vocês têm que ter um jeito para que não fique enrugado o tecido na mesa, tá? Então, isso aí é questão de no olho mesmo, vocês irem vendo conforme vai ficando, para ficar bem esticadinho, para não ficar enrugado, para não ficar torto também, tá? Então, esse nosso tecido, ele não dá para ver porque é um tecido preto, mas ele é um tecido de listras. Então, tem umas listras um pouquinho mais claras. Então, quando você trabalha com tecido de listra, você tem que tomar cuidado que bem em cima da mesa, você tem que seguir certinho a listra, tá? Que a listra é uma linha reta, para não ficar torta a nossa mesa, tá bom? Agora, quando for um tecido que não tem listra, já é fácil de trabalhar. Mas com listra ou listra, você tem que seguir a linha certinha. Se você não seguir a linha, já vai ficar horroroso nossa mesa, porque vai ficar toda torta, tá? Bom, vai grampeando então, né? Grampeamos embaixo, grampeamos em cima, tá? E aí começamos a grampear na lateral a mesa para ficar bem esticadinho o nosso tecido, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa. Olha, nesse vídeo aqui já dá pra ver a listra, tá vendo? Tem uma listra. Então, nós temos que seguir lá em cima, na parte de cima da mesa, perto do tampo da mesa. Nós temos que seguir certinho a linha reta, tá? Para não ficar torta a nossa mesa. E aí, é o mesmo procedimento, grampear embaixo, grampear em cima e depois atrás, para ficar bem esticadinho. Olha, tá vendo? Ficou retinho as nossas listras e ficou bem esticadinho também. Não tem segredo, pessoal, é super fácil, tá? E agora, nós vamos começar a fazer a parte de trás.
Então, nós vamos ajeitar o tecido, tá? Com as sobras. E aí, pessoal, é questão de ajeitar mesmo o tecido, tá? Vai depender do tamanho do seu tecido, né? Mas claro que não pode ser um tecido que seja menor e fique aparecendo a parte de trás, tá? Por mais que a parte de trás não precisa estar perfeito, pessoal, mas também não precisa deixar feio, né? Então, antes de fazer a nossa mesa forração, meça para ver se o tecido vai caber para a gente poder forrar toda a mesa, tá bom? Então, aqui na parte de trás, nós estamos ajeitando da melhor forma possível para não ficar feio o nosso tecido. E aí, a mesma coisa, nós vamos grampeando atrás, tá? E ajeitando o nosso tecido. Seguindo também as listras, né? Aqui, no caso, vai ficar uma linha bem no meio, né? Porque o tecido não chega de ponta a ponta, tá? E aí, a gente vai grampeando, então, até finalizar, até deixar todo o tecido arrumadinho. E nós vamos agora fazer uma parte de cima. Por exemplo, eu vou utilizar uma mesa sublimada. Ou então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar um tecido de uma outra cor com um tampo diferente. Então aqui, pessoal, eu não vou utilizar a saia sublimada, né? Que seriam aquela personalizada com tema. Então, quando nós vamos trabalhar com tecido sublimado, nós temos que primeiramente encapar a nossa mesa e depois só colocar a nossa capa em volta da lateral da mesa, tá bom? O fundo vai ser um pouco diferente, tá? Não dá pra gente utilizar um tecido sublimado na mesa toda, que daí o desenho vai ficar todo desproporcional. Nesse caso, eu vou utilizar um tecido liso, tá? Porque na frente da nossa mesa eu vou colocar uma elipse. Para quem não sabe o que é elipse, pode ser um adesivo com um tema, tá? Como eu não tenho a capa sublimada do tema, então normalmente eu trabalho com tecido liso e coloco um adesivo, uma elipse relacionada com o tema, tá? E aí, é super simples também, é a mesma coisa, nós vamos ajeitar o tamanho certinho, ó lá, estamos ajeitando o tamanho certinho com a altura da nossa mesa e aí nós vamos começar a grampear. Aqui nesse caso nós começamos a grampear toda a parte de cima e depois nós vamos estar ajeitando o restante do tecido. Não tem segredo, é super fácil, tá? De fazer a sublimação. Para você que nunca trabalhou com isso, olhando assim parece que é difícil, mas não é. Na prática mesmo vocês vão perceber que é super simples, super fácil, tá bom? E aí, uma observação, pessoal, sempre finalizem a mesa, não deixem torta, tá? A linha, não deixem torto o tecido, não deixem enrugado o tecido. Nosso tecido tem que estar bem esticadinho para ficar uma mesa bem bonita, tá bom? Então, a gente sempre grampeia em cima e embaixo para o tecido ficar bem esticado e também atrás, né, nós esticamos para não ficar enrugado na lateral. É isso, pessoal. Nossa mesa tá pronta e eu espero que vocês tenham gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!